assustei, não, você falou, nós somos cheios de demônio, não é demônio. Demandas, interesses. Mas tem uns diabinhos aí. Tem. Não, aqui não. Aqui não. Então vamos começar hoje a igreja de Tiatira, né? Continuar a história das igrejas. Depois do intervalo da semana passada, nós vamos continuar falando das 7 igrejas. Então nós já vimos a igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. E nós vamos notar aqui que existe uma divisão a partir de agora. A partir da igreja de Tiatira é um momento crucial para a história da igreja, que a gente vê os efeitos desse período até hoje. E nós vamos ver que Tiatira é consequência de Pérgamo. E aqui vem Sardes, é consequência de Tiatira. Então é muito bom a gente entender bem Tiatira para a gente entender quem é Sardes. Nós vamos ver que Tiatira representa a igreja católica. E os protestantes evangélicos gostam muito de se vangloriar que somos protestantes. Saímos da igreja católica como se estivesse tudo perfeito. Mas nós vamos ver que não foi bem assim que Jesus falou, não, nem que é bem assim a história. Foi uma reforma, mas foi completa. Por isso que a gente vai ver muito reflexo de Tiatira em Sardes, muito reflexo da igreja católica na igreja protestante, mas com uma outra roupagem. Por isso que a gente tem que entender bem a igreja católica para a gente entender que, opa, nós estamos parecidos, não é tão perfeito assim não. Pode falar. Eu não entendi muito bem, tem uma das aulas que aí você falou que Sardes é a igreja protestante. Isto. E aí você pega e acho que você até escreveu ali, Laodiceia, igreja Evangélica. Aí você faz um comentário, mas assim, qual é a diferença? Não, é assim. Protestante É. evangélico? É o mesmo grupo. Eu chamo de evangélica, é uma piora da igreja protestante. A modernização da igreja protestante, que eu chamo de evangélica. Mas é mesmo, nós somos protestantes, evangélicos, é a mesma coisa. Só que aquela igreja menos contaminada lá da era da Reforma, né? As igrejas tradicionais no sentido do conhecimento bíblico, não no sentido do Espírito Santo, perdeu muito conhecimento bíblico. Por isso que eu quis distinguir só o nome. Em vez de falar protestante piorada, eu chamei de evangélica. Porque a gente não usa o nome de igreja protestante, a gente usa o nome de igreja evangélica. Mas é o mesmo grupo. É só no sentido de distinguir que um desceu mais ainda o nível. Esse desceu mais ainda o nível que a Bíblia chama de Laodiceia, eu chamo de evangélica. Mas é o mesmo grupo. Ficou no mesmo nível da católica. Isso. É isso aí que nós vamos ver. Melhorou um pouquinho em relação a Tiatira. Mas é a que mais desceu aqui, até chegar em Laodiceia, no nível espiritual. Por isso que a gente vai ver lá, Jesus fala que as profundezas de Satanás estão dentro da igreja. Porque a gente fala de igreja católica, é a igreja de Jesus. É a que mais durou tempo. Mas nós vamos entender um pouquinho aí por que a gente, eu falei lá na escola dominical, né? Jesus não é evangélico. A gente costuma fazer essa distinção. O evangélico está aqui, beleza, e os católicos não. Durante 1000 anos, será que não teve ninguém salvo da igreja católica? Lógico que teve. Mas nós vamos entender isso aí direitinho. E assim, é uma pena que tem um grupo dentro do meio cristão, uma linha de pensamento, que não consegue ver isso, esse tipo de visão da evolução das igrejas na história. Mas agora eu estava pensando, se você tirar isso aqui, tira 7 cartas, e tudo que eu comentei aqui falando da história da igreja, continua sendo verdade. A pessoa não consegue ver a história da igreja nas 7 cartas, mas se você ver a história da igreja, vai apontar para as 7 cartas. Entendeu o que eu quis dizer? Ah, não, isso aqui é só para aquele primeiro século. Isso aí a gente não tem base para isso, isso é coisa de dispensacionalista. É perigoso. Que perigo. Porque às vezes aqui a história da igreja passa a ter um respaldo da palavra, né? Então fica mais sério, como Jesus está falando. Mas aí se perde, igual eu falei. Independente não, se a pessoa não quiser ver isso aqui, a história da igreja, que é fato, é a minha interpretação, está mostrando o que está escrito nas 7 cartas. Não é? E um outro detalhe que acontece aqui em Tiatira, que tem uma mudança de como Jesus fala com ela. Porque nas 3 primeiras, no final de cada igreja, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e faz a promessa, ao que vencer. A partir de Tiatira ele muda. Ao que vencer, primeiro é o vencedor.
Depois ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa mudança é intencional. É o Espírito Santo que fez essa mudança, não foi um erro. Não é à toa. É porque teve uma mudança na situação da igreja. Porque até então, podia se distinguir o testemunho na terra da igreja. Agora a igreja quer o tanto que Deus não pode chamar a igreja dele de minha testemunha. É alguns ali, que chama de vencedores, é que carregam esse testemunho. Então, por isso que ela pode ser dividida em 2 grupos, as 7 igrejas. Até aqui, era a igreja do Senhor. Mesmo com o Pérgamo misturando. Mas aqui foi tão profunda a queda, opa, agora não dá para distinguir mais não. Agora Jesus vai contar com os vencedores para trazer o reino e a obra dele. Chama de vencedores porque é o que vencer. Está muito misturado. E nós vamos ver como que aconteceu essa mistura. E uma outra coisa que os irmãos que estudaram assim, falam para a gente, que as 4 igrejas, elas vão estar representadas na volta de Jesus, quando Jesus voltar. Porque em todas as 4, Jesus menciona a volta dele. Então a gente tem a igreja católica hoje, a gente tem a igreja protestante, mais tradicional, entre aspas, que ainda guarda um pouco da palavra. Tem a igreja Filadélfia, a igreja que não tem placas, mas não necessariamente é porque saiu de lá. É porque no coração é o coração da igreja de amor fraternal, mesmo às vezes estando lá dentro. E tem a igreja evangélica, a igreja moderna de hoje. Você consegue identificar. A Filadélfia você não identifica um endereço, mas tem irmão que tem esse coração. E por isso que Jesus, nas 4, menciona a volta dele. Elas vão estar presentes quando Jesus voltar. Então, e Tiatira, que as 3 depois é uma consequência de Tiatira. Sardes saiu de Tiatira, Filadélfia é uma reação a Sardes, e Laodiceia é um orgulho de ser Sardes ou de ter sido Filadélfia. Ser Filadélfia é perigoso. Perigoso no sentido assim, é uma responsabilidade. Eu consegui, eu vejo a verdade. Eu não sou mais como os protestantes nem como os católicos. Você já virou Laodiceia. É o que ela fala, o rico sou, ser orgulhoso de conhecer a verdade, você já caiu. Mesmo que a sua verdade esteja certa. Então, a partir daqui para frente nós vamos ver mais como que se deu esse resumo que eu fiz aqui. Mas eu quis dizer que essas 3 primeiras não vão existir mais? Nós vamos ter uma representação, vão existir. Pessoalmente existe. Eu posso estar numa situação de Esmirna ou de Pérgamo. Eu falo representativamente. Você consegue identificar a igreja católica, nominalmente, entendeu? Agora, espiritualmente, qualquer um de nós pode ser qualquer uma das 7. Posso ter deixado o primeiro amor, né? No sentido de um grupo, se identificar assim. Entendeu? Porque é o sentido histórico, espiritual e profético. O espiritual vai ter uns 2023 anos que nós estamos, qualquer um pode ser. Então vamos ler a igreja de Tiatira. Apocalipse 2:18. É a maior carta das 7. Talvez porque seja mais necessitada. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço no leito de dores, numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. E darei cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, está vendo como é que tem gente pura lá dentro da igreja católica?
e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebradas os vasos de oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a maior carta, é a igreja de Tiatira. Então, como a gente estava fazendo, nós vamos fazer a radiografia da igreja, olhando o significado do nome, o período histórico, profético, como que Jesus se revela a cada um a ela, a sua condição espiritual, as repreensões e as advertências que Jesus fez, e no final a promessa que ele faz aos vencedores. Então o nome Tiatira significa aquela que não cessa de oferecer sacrifícios. Sacrifício contínuo. E em latim ela significa senhora dominante. Porque o nome é bem propício ao que vai acontecer com ela. Ela vai do período 590 ao ano 1517. Por que 590? A gente estava na igreja de Pérgamo. O paganismo estava entrando dentro da igreja. Só que no ano 590 é que começa o papado. Era dos papas. Porque cada cidade tinha os seus bispos e pastores. Era um grupo que se estabelecia para dirigir a igreja. E a cidade de Roma tinha um bispo também. Mesmo um bispo não estava dentro da vontade de Deus, estava paganizando. E nessa época aqui, o imperador romano declarou o bispo de Roma o bispo universal de todas as igrejas. Então ele era a ponta da hierarquia. Aí começou o Papa, pai. Então antes tinha bispo em todas as cidades, esse era o bispo principal. E ali começou a era dos papas. E até 1517, porque foi a época da reforma. Durou quase 1000 anos. A gente não entende o que é 1000 anos. Por isso que Jesus falou aí que dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer arrepender. Deu bastante tempo. Esse sacrifício contínuo, o que quer dizer? Nós vamos falar, porque a Igreja Católica, que começou a dominar, ela que ditava mais o que era certo e o que era errado, não era mais a palavra do Espírito Santo, né? Ela tomou as rédeas, falava que para chegar a Deus tinha que comprar os perdão, tinha que fazer as boas obras. Ela começou a estipular as regras para se chegar a Deus. Nós vamos falar aqui, esse é o que você perguntou, é o sacrifício contínuo. Você sempre tinha que fazer uma coisa para agradar a Deus. Foi o que a reforma fez o contrário. Não, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Sempre oferecendo sacrifício, depois ele oferece sacrifício também, não para Deus. Né? O sacrifício já era Jesus, né? Já era Jesus. Então nós vamos ver aqui, ó, Tiatira, o cerne da Igreja Católica é profanar a cruz. O Evangelho sem cruz. Deixou de lado, eram as obras, o que eu fazia, o que eu seguia, as ordenanças, no caso da Igreja Católica, que ditaria se eu estaria aceito ou não diante de Deus. Contínuo. Não é por obras, é pela graça. Então representa o sistema católico romano, o papado. Ele começou lá em Pérgamo, mas se institucionalizou aqui em Tiatira. Aqui o Papa começou a andar junto com os imperadores romanos, junto com cada imperador. Tinha o mesmo nível de poder. Então aqui ele assumiu uma rédea. E fala que Jesus apresenta como filho de Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Por que apresenta como filho de Deus? Porque aqui, na Igreja Católica, Jesus é conhecido como filho de Maria. Jesus foi colocado em segundo plano e a Maria ficou acima. Os olhos como chamas de fogo, que ele perscruta essas profundezas de Satanás dentro da igreja. Não só na católica, em todo lugar, qualquer profundeza ele está de olho. Aqui Jesus foi colocado a segundo plano, igual você falou. Não é mais a obra da cruz. São as boas obras e a obediência aos dogmas da igreja, da Santa Madre, né? Que se chamava a Igreja Católica. Mas ele é o Filho de Deus, não sou o Filho de Maria, não. O Filho de Maria fisicamente, mas não nessa questão hierárquica. E a principal característica que Jesus fala que tem contra ela é essa profetisa Jezabel. Ela se diz profetisa. É onde estão as profundezas de Satanás. Aí nós vamos ver quem que é essa Jezabel para a gente entender o contexto todo.
E a promessa que Jesus faz para a igreja de Tiatira é que vai dar poder para reger as nações com a vara de ferro. E aí, mais para frente, nós vamos falar quando é que vai ser isso. Que nações são essas? Para mostrar que não é simplesmente, como a gente tem falado, ir para o céu. Tem um papel depois que Jesus está falando. Vou dar a vocês autoridade sobre as nações. Vocês que vão conduzir, vocês que vão governar essas nações, os vencedores. Então nós vamos entender quem que é essa profetisa que é Jezabel, que foi uma personagem do Velho Testamento, nós vamos conhecê-la, mas que a Bíblia, Deus usa a mulher para representar um sistema. No caso aqui, a mulher está representando um sistema satânico. E Deus também usa a mulher, a Nova Jerusalém, para representar, entre aspas, o sistema que o aceitou. Então existem duas mulheres se resumindo na Bíblia. Uma é a Babilônia, que aqui está chamando de Jezabel, que nós vamos ver. E a outra existe a Nova Jerusalém, que está escrito lá em Gálatas, que gera filhos espirituais. Então Satanás tem um representante e Jesus também tem outro. O sistema de Satanás, que nós vemos como que ele nasceu, aqui Jesus chama de Jezabel. Porque o sistema mundano pagão entrou na igreja lá. E essa profetisa, essa mulher, ela aparece na Bíblia com outros nomes também. Aqui Jezabel, nós vamos conhecer a Jezabel lá do Velho Testamento, porque que Jesus escolheu ela para representar esse sistema. Depois tem a Babilônia, tem a mulher dentro de um éfa, nós vamos ver que tem a ver com essa mesma mulher, tudo é o mesmo sistema. E tem a mulher lançando um fermento nas parábolas de Jesus. Todos os quatro são o mesmo sistema, referem-se a esse mesmo sistema católico que entrou lá, que está aí hoje, e que ainda tem repercussões também no meio protestante, que nós vamos ver. Se é só a igreja católica, então é só informação para mim. Não pode criar essa separação, não. Aqui foi a expressão maior na igreja católica. Eu gosto de falar sistema católico, porque se você for lá numa cidade do interior, tem uma igrejinha católica. E às vezes tem gente ali que na sua ignorância vai ser salvo. Basta crer. Falando de salvação. Agora, reinar, crescer é outra coisa. Jesus não é evangélico. Quem é evangélico é salvo, quem não é católico, quem é católico cresceu com isso, né? Não é bem assim não. Tem muito protestante que às vezes nem é salvo. Por isso eu gosto de falar sistema católico, que hoje está representado tem seu maior poder e governo pelo Vaticano. EFA, nós vamos ver, não sei se vai dar tempo de ver. EFA é um cesto que era usado como medida. Por exemplo, você vai fazer uma receita ali, 3 copos de farinha, é uma medida. E o EFA era um cesto, a maior medida de comércio lá na cultura judaica do Velho Testamento. Aí nós vamos ver o que essa profecia, o que tem a ver com a Babilônia e com essa mulher. Não sei se vai dar tempo de falar dos 4, mas nós vamos falando aqui. Então, para a gente conhecer Jezabel, a gente tem que ir lá no Velho Testamento e lembrar um pouquinho da história do povo judeu. Para a gente entender como é que essa Jezabel encaixa aqui. Depois que o povo entrou em Canaã, eles se tornaram um reino. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, e o terceiro Salomão. Foram 120 anos de reinado unificado. Aquele povo que entrou em Canaã se tornou um reino. Eles não era só mais uma nação, era um reino também. A expressão maior foi em Davi, onde o reino, a vontade de Deus foi expressa, foi obedecida, mesmo com os erros deles, por isso que ele era um homem conforme a vontade, conforme o coração de Deus. Aí Salomão, como a gente já leu aqui, apesar de toda a sua sabedoria, começou a se corromper. Depois que Salomão morreu, teve uma guerra civil em Israel. O povo de Deus dividiu em 2. Roboão, que era filho de Salomão, ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou sendo o reino do sul. Depois dele veio todos esses reis aqui. E no reino do norte foram Jeroboão, que era um servo lá que ficou contra Roboão e dividiu. Ficou no reino do norte com 10 tribos, as outras 10 tribos. E todos aqueles reis ali ficaram dentro. O povo dividiu em 2. É bem parecido com a história. O povo de Deus também dividiu em 2, né? Igreja católica e protestante. Mas todos depois foram levados cativos para a Babilônia. E um desses descendentes aqui do reinado de Israel, Jeroboão, era Acabe. E ele casou com Jezabel, aí que nós vamos entender a história. E vamos ver o que Jeroboão fez
que Acabe também fez, para a gente começar a entender o significado para nós aqui. Daí que tem os vários reis que agradou, desagradou e desobedeceu. Lá do lado do Israel, do norte, não tem nenhum rei verdinho. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Serviram outros deuses. Aqui teve uns poucos que se mantiveram com o Senhor. Então o livro de Reis e de Crônicas conta a história desses dois grupos aí. O livro de Reis conta a história dos dois e o de Crônicas conta só a história de Judá. Os que são parecidos, mas o de Crônicas completa o que está escrito em Reis. Porque, igual Daniel, o livro de Crônicas é na ótica da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Então ele está na linhagem de Judá. Então quando você lê livro Reis e Crônicas, são esse grupo todo aí. E dentre eles tinha Acabe, que viveu na época de Elias. Então esse é o contexto para a gente entender Jezabel. O reino estava dividido. O povo de Deus dividiu. O povo De Israel. de Israel, ele é só essa linhagem aí de Israel ou ainda é considerado... Você fala que está lá hoje? É. Ó, eles ficaram dispersos durante quase 2000 anos. Em 1948, eles voltaram a ser uma nação ali. Nós estamos vendo a guerra lá. E tem muito judeu espalhado aí. Os descendentes dessa linhagem aí, eu não sei se não estão todos, não estão lá, estão misturados. Mas eu falo assim, os demais continuaram sendo povo de Deus, biblicamente, assim, os demais, tanto o reino do sul quanto do norte continuam. Não, porque aí quando o reino do norte foi cativo pelo rei da Síria, e depois o reino do sul cativo pelo reino da Babilônia. Ficar lá na Babilônia. E quando Deus permitiu que, através de Ciro, que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo e os muros, só 50 mil quiseram voltar. Eu acho que esses 50 mil, eu vou falar, eu acho que eu não tenho certeza, era só os da tribo de Judá. Os outros, vamos ficar aqui na Babilônia mesmo. É uma figura para nós hoje. Nós já temos tudo aqui, vamos mexer com reconstrução de templo. Muitos hoje, nós vamos entrar nesse assunto, não quer voltar para reconstruir a Jerusalém espiritual. O paralelo é isso. Mas quando voltaram, foram poucos que voltaram. E quando Jesus veio e encontrou aqueles judeus lá, tinha escriba, fariseu, já tinha deturpado já o que aconteceu nessa restauração lá de Esdras e Neemias. Do norte não volta ninguém? E eu acho que eu já ouvi falar que não, que quem voltou foi os da tribo. Judá. Porque quando? Eu ia falar que eles foram extintos. Tem Tipo, espalhado. É a destra dos perdidos. Né? É porque primeiro eles foram cativos da Síria. Depois de 150 anos é que Nabucodonosor veio e levou cativos os que já estavam na Síria, os do sul. Então esses já estavam misturados lá. Os samaritanos começaram a entrar, aí surgiu os samaritanos, foi lá, por isso que o judeu não gostava de samaritano, porque eles começaram a habitar nas terras do norte e misturaram com o povo judeu. Sempre é mistura. Mas quando levou Judá, a tribo de Benjamim foi misturada, ele também foi. Que era junto, Benjamim e Judá. Na tribo do sul. Eles ficaram lá até ser cativos na Babilônia, no Nabucodonosor. E aí quando voltaram na restauração, só 50 mil, quase 50 mil, poucos que quiseram mexer com essa coisa de restaurar Jerusalém e o templo. Vamos ficar aqui na Babilônia, nosso negócio já está pronto, tem outro estudo, mas é uma mensagem, né? Quem quer voltar? Em O vez, povo de Deus mesmo. em vez de falar hebraico, você estava falando Aramaico, aramaico. Mudou aqui até dá a outro língua, tem estudo. muito a ver. Hoje era outro idioma, até perderam, assim como você como é que é o paralelo. Na igreja católica se perdeu, era o latim que era falado. Então ninguém entendia a Bíblia. É o mesmo paralelo. O cativeiro babilônico da igreja é o cativeiro babilônico na Israel. Lá começaram a falar aramaico. Quem começou a falar o latim, a Bíblia foi perdendo, ninguém sabia latim. Um paralelo perfeito das igrejas. Então vamos ler lá em 1 Reis 16, 29 para a gente entender o que é essa Jezabel. Eu falei, é 29, né? 19. 1 Reis 16. 29. 29.
Primeira Reis, quanto? 16, 29. 16, 29. Podemos. Assim, no ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onre, se tornou reino de Israel. Então lá no reino do sul era Asa, aqui agora no reino do norte foi Acabe. E governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez que era mal diante dos olhos do Senhor, o Deus de Israel. E todas as suas atitudes foram ainda mais piores do que qualquer uns do que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. O que fala no versículo 31. Acabe considerou que não teria qualquer importância de cometer os mesmos erros de Jeroboão. Então vamos entender qual que é o erro de Jeroboão que Acabe cometeu, porque ele era influenciado por Jezabel. Nós vamos ver que a Jezabel é que começou a governar e Acabe era só um fantoche. Foi o que aconteceu. Vou fazendo um paralelo. Na igreja, em Tiatira. Quem governava mais não era Jesus, era a Santa Madre. Quem que era a Santa Madre? A igreja, o sistema católico através dos papas. E ele que falava, ele que ditava o que era certo, o que era errado, ele que interpretava a Bíblia, mesma coisa. Então Jesus ficou em segundo plano. A cruz foi profanada. Como eu falei, vamos sempre lembrar de Sardes, que é a igreja protestante. Guardada as proporções, às vezes é assim, né? Instituição evangélica, dependendo de como a igreja é conduzida, é ela que fala o que é verdade, ela que interpreta para você. Às vezes não é na mesma intensidade da igreja católica, mas a igreja evangélica herdou algumas coisas. Tem uma certa hierarquia, tem uma figura principal, que não chama papa, mas chama pastor presidente. Se você não concordar, a porta é ali, Tá né? ali. Você vê que Ele assim, vai- reforma foi, gente. Eu estou falando um pouquinho de Sardes, nós vamos falar, mas porque é para a gente entender, tem que ficar só pichando a igreja católica como se a gente fosse o bonzão. Então a gente tem que ver que quando Jesus fala para Sardes, fala, suas obras não são perfeitas diante de mim. Não são íntegras. Não está completo, não. Mas nós vamos chegar lá. Só para a gente ver o paralelo. Como é que aconteceu? O que Jeroboão fez? Ele cometeu os mesmos pecados de Jeroboão. Jeroboão, quando se rebelou lá contra o reinado, ele foi para o norte. E ele falou assim, está lá escrito lá em Reis. Ó, se o povo... Deus falou assim, vocês podem até ir, mas vocês têm que voltar 3 vezes em Jerusalém e lá me adorar e prestar o sacrifício que estava escrito na lei. Aí Jeroboão falou assim, ó, se eu deixar esse povo ir para lá, eles vão acabar gostando de ficar lá e vão ficar junto de Roboão. Aí o que ele fez? Ele construiu um altar em Samaria e fez lá um lugar de adoração, mas o lugar de adoração é o templo que Salomão tinha construído, lá que tinha que oferecer o culto a Deus. Então, um dos pecados de Jeroboão que Acabe fez por causa de Jezabel dividiu o lugar de adoração. Então, Samaria ficou sendo o lugar de adoração do reino do norte, e Jerusalém, onde estava o templo, lá embaixo. Então, eles estavam adorando sem um templo. E o pecado maior que ele cometeu, que além de adorar fora do templo, estava adorando outro deus, Baal. Então, vou fazer igual o professor, vou dar aula aqui, ó. Um negócio aqui. Samaria está aqui, Jerusalém está aqui. Então ficou Reino do Norte e Reino do Sul. Aproveitando, nós estamos vendo na televisão aqui, ó. Os filisteus, onde é a faixa de Gaza hoje? Nós estamos vendo a guerra lá, está aqui, ó. Tá dos filisteus, Gaza. Ele chamou a gente de Palestina. Filistino. Aqui está o Líbano. A Jezabel era dos Sidônios, está dos Fenícios. Aqui está o Hezbollah. Olha como é que é. E aqui você vê que Israel hoje não está onde que Deus deu para eles. Aqui no meio aqui tem a Cisjordânia. Então ainda eles não estão totalmente restaurados. Apesar de ter sido 1948. Porque precisa de Jesus voltar. Você vê como é que a história está real aqui diante de nós, né? A Palestina está aqui, nos filisteus.
Mas então, ele dividiu o lugar de adoração. Então, a primeira coisa que Tiatira fez, influenciada por Jezabel, que era a rainha dos fenícios lá do Sidônio, está vendo em cima do Sidônio, que é o Líbano hoje, foi dividir o lugar de adoração, dividir a unidade. Assim como foi dividido em Tiatira, a Igreja Católica dividiu. A adoração não é mais pela cruz, é pela que ela estabelece. E a gente pode criar um evangelho sem cruz, às vezes nos moldes da Igreja Católica, mas dependendo do evangelho que é pregado, divide a adoração. Não é mais pela cruz que Jesus fez, às vezes pelas nossas obras, que não é as mesmas obras da Igreja Católica, mas obras bem intencionadas. Eu sempre vou fazer esse paralelo para não ficar só pichando a Igreja Católica. Porque às vezes não, a Igreja Protestante às vezes tomou uma outra forma, menos intensa, da Igreja Católica. Mas o que mais a Igreja Católica, o sistema pecou, foi profanar a cruz. Agora a salvação era por obras e quem ditava o rumo era a igreja, era a instituição que ficou maior que Jesus. Como eu falei, paralelamente, às vezes acontece também, a instituição que comanda. O que aconteceu na Igreja Católica, o sacerdócio de todos os crentes foi prejudicado. Só existe um mediador, é o Papa e o clero. O resto tem que obedecer o que a gente falar, porque nós somos os escolhidos de Deus. Eu já li que a Igreja Católica falava que ela é o novo Israel de Deus. Que aquele Israel já não tem mais, nós que somos o novo povo de Deus. O que aconteceu depois com os da predestinação? Nós somos os escolhidos. Tem uma ligação sempre de Tiatira com Sardes. Então eles profanaram a cruz. A primeira característica de Tiatira, que é um aviso para nós, é isso. É um evangelho sem cruz. A cruz foi colocada em segundo plano. Que é o que acontece às vezes em muitas mensagens hoje. A cruz e o senhorio de Jesus como Senhor fica no segundo plano. Tem muita, às vezes, estudo, muita atividade, muito movimento, mas a centralidade da cruz de Jesus fica em segundo plano, igual a Igreja Católica fez. Aqui Jesus não era conhecido como filho do Deus vivo, igual Pedro revelou, era filho de Maria. E a Maria passou a ser adorada, e os santos que ela estabeleceu passaram a ser adorados, e os dogmas, começou a vender perdão, as indulgências, as inquisições perseguia quem não seguia, porque dividiu o lugar de adoração. A adoração já não era mais no coração, era num lugar estabelecido numa catedral. Na igreja protestante não chamava catedral, chama templo. Mas também depende do lugar para adorar. Você vê que o paralelo está aí. Mas a adoração é em espírito e em verdade que Jesus falou. Isso é profanar a cruz. Perdeu o valor. O sacrifício contínuo é isso. Sempre tentando agradar a Deus com boas obras, ou com muita atividade. Então vamos ler alguns versículos que falam sobre o Evangelho sem cruz. Primeiro em Filipenses 3,18. E isso é a igreja de Jesus, já tira uma igreja. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Então tem muitos que se tornam inimigos da cruz. E às vezes é nossos irmãos crentes, mas dependendo do caminho e da mensagem, é inimigo da cruz por quê? Porque não prega a cruz. Rejeita a cruz, a mensagem de ter que morrer para mim mesmo, de ter que se sujeitar aos meus irmãos, ser humilde. Mensagem de morrer o ego, mas um outro evangelho que é só para me dar bênçãos, melhorar minha vida, melhorar minha autoestima, fazer acontecer, tomar o poder no Brasil. Tudo sem cruz. Ele fala que são inimigos da cruz. E Paulo fala que escreveu isso chorando. Porque o evangelho sem cruz não é evangelho que nós vamos ler ali. O único remédio para nós é a cruz. Qualquer outra coisa é instrumento de Satanás, é profundeza de Satanás, é Tiatira. É profundo. Às vezes nem percebe. Em 1 Coríntios, Paulo vai falar também dessa cruz. Qual que é a base da mensagem?
1:17. Porque Cristo, 1 Coríntios 1:17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos entendidos. Onde está, ó sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Então, Paulo falou que o poder e a mensagem dele é baseada em Cristo e Cristo crucificado. E aqui a gente vê dois tipos de gente até no nosso meio, que é judeus e gregos. Os judeus pedem o quê? Está no 22. Pois enquanto os judeus, 1:22, judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria. A gente vê que às vezes no meio cristão tem dois grupos. Uns se gostam da manifestação sobrenatural, chamados pentecostais. Né? Para resumir, tem que ter poder, como se poder fosse barulho, cantoria, movimento, reteté que eles falam. E outros gostam muito de entendimento, pedem sabedoria. Então os dois extremos estão errados. Está falando, eu prego a Cristo e esse crucificado. A mensagem não está nem no sobrenatural, nem só no conhecimento. Os dois têm que vir da cruz. A gente às vezes vê na igreja esses dois extremos. A igreja é muito fria, só tem conhecimento. Aí fica naquele extremo lá, das guerras espirituais e da espiritualização das coisas demais. Enquanto outros, não, isso aí é só carne e alma. Aí só fica no conhecimento uma coisa fria, morta. É o que é Sardes. A cruz é que tem que ser o centro do Evangelho. A mensagem da cruz. Jesus tem que ser o centro e a mensagem. Jesus não é só o conhecimento sobre Jesus, é o que ele fez, a cruz de Jesus. O que a Igreja Católica fez foi isso. E aí ficou só a instituição e os representantes da instituição que falavam o que deveria ser certo e errado. E Paulo fala que se tiver um evangelho diferente desse, seja maldito. Está lá em Gálatas. Só um pouquinho para frente aí. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:6. Paulo fala assim com os Gálatas: estou admirado de que tão depressa estáis desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns de vós vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja maldito. Então, Paulo fala, ainda que um anjo do céu. Então, qualquer mensagem, qualquer acontecimento sobrenatural não é critério para falar que é de Deus. Porque, às vezes, o que acontece também no nosso meio, que a gente fica muito impressionado com o sobrenatural. Não, fulano teve uma revelação, teve uma visão, ele viu um anjo e falou isso e isso. E a gente costuma, às vezes, ter como critério, ele fez um paralítico andar. Não é esse o critério para avalizar se é uma coisa de Deus ou não. Se a gente parar para analisar, acho que a maioria, muitas religiões começaram com uma revelação de um anjo. O Maomé, por exemplo, fala que teve a visita de um anjo que ditou o Corão para ele. Tem outro também, que eu não sei se é do Espiritismo,
Espiritismo, André, que também fala que foi a revelação do anjo, né? Fala que o outro evangelho de Jesus, acho que foi o Espiritismo mesmo. Os mormons. Os mormons. Joseph Smith. Paulo tá acabando de falar com ele. Se tiver outro anjo que é diferente desse, não. O adventista é o Ellen Ellen White. Ellen White. Sempre alguém teve uma revelação especial. Já está aqui, ó. Não tem nada, ninguém tem essa pretensão assim como a Igreja Católica tinha, que o Papa é que era o representante de Deus. E aí surgiram essas outras gente com o mesmo argumento. Eu tive uma revelação especial e aí surgiu o islamismo, o espiritismo. Então, ainda que alguém, e no fim dos tempos nós vamos ter muitas manifestações sobrenaturais, tem que estar firme na palavra. Por mais que você veja fogo descer do céu, como a Bíblia fala, se tiver contra aqui, considere anátema, considere maldito. Fica firme, não deixa se impressionar por acontecimentos sobrenaturais. Paulo fala que seja maldito. Então é isso. A primeira coisa que de Tiatira é isso. O lugar de adoração foi dividido. Não se pode. Ainda igual, você pode até ter divisões doutrinárias, mas a adoração não pode ser dividida. É sempre em Jerusalém. É sempre em espírito e verdade. É baseada na cruz. Foi o que aconteceu com a Igreja Católica. Durante 1000 anos. Então essa é a primeira coisa que a Jezabel, que se diz profetiza, influenciou Acabe a andar nos caminhos de Jeroboão. E fala que ele também adorou a Baal. Porque em Pérgamo eles estavam misturando. Aqui, além da mistura, eles abandonaram a adoração a Deus, em Tiatira, e adoraram outros deuses. O sistema babilônico entrou na igreja cristã, através da igreja católica. Então nós vamos entender de onde que vem esse sistema babilônico. Que Jesus usa a Jezabel para representar ele. Ela foi uma profetisa lá, uma rainha tão pagã, influenciando Acabe, que Jesus usou ela para representar o sistema babilônico. Fala que ela adorou a Baal. Baal vem de Bel, que vem de Babel. Tudo é a mesma terminologia. Baal era um deus, né, das nações lá que eram vizinhos de Israel. Esse Baal vem de Bel, que vem de Babel. E quem que é esse Bel? Nimrod foi o primeiro caçador diante do Senhor. Construiu a cidade, a Torre de Babel. Vamos ler lá em Gênesis 10, só para a gente entender. Gênesis 10, 8. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, de Nimrod, foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote-Ir, Calá, Rezém, entre Nínive e Calá. Então Nimrod foi quem construiu essas cidades todas e construiu Babel. Essa Sinear aqui é a Suméria, que a gente vê nos nossos livros hoje, ou a Mesopotâmia, que é onde é a região do Iraque hoje. Então aqui é os 3 versículos, mas se você pega a história da Suméria e da Mesopotâmia, foi onde iniciou a civilização, que eles falam, né? O início da civilização, onde começou a escrita. E onde começou a adoração de deuses, de astrologia. Foi em Babel que começou o sistema do diabo. Aqui nessa torre aqui, porque quando eles construíram, eles queriam alcançar os céus. E Babel significa confusão, mas acho que em aramaico ou hebraico significa portal dos deuses. Eles queriam o conhecimento dos deuses, que eram os anjos caídos. Então, por meio de Babel, Satanás começou a trazer os conhecimentos e as abominações que Deus fala para esse mundo aqui. Que Deus limpou com o dilúvio e o homem de novo se rebelou contra Deus. E aqui em Babel começou através de Nimrod. E esse Nimrod começou a ser adorado. E depois, nas outras culturas, ele começou a ser adorado com outro nome. Um dos nomes é Baal. Nimrod foi um protótipo, um tipo do anticristo. Ele foi o primeiro anticristo e vai ter o último. Esse Nimrod. Então, na história, ele foi recebendo outros nomes. No Egito, ele chamava Osíris. E tinha sua esposa Ísis.
Igual Nimrod tinha sua esposa Semíramis. Eu vou explicar porque eu estou falando isso. Na Fenícia, é Baal, que é onde encaixa a profetisa Jezabel, que fez o povo de Deus adorar Baal, que é o mesmo Nimrod, só foi mudando de nome. Na Grécia era Zeus, foi mudando de nome. E Afrodite, que era a mesma deusa também. Em Roma era Júpiter. E na Igreja Católica, Júpiter passou a se chamar de Pedro, que tinha que cristianizar o paganismo. Então, o Júpiter passou a se chamar de Pedro, e Pedro é o quê? O primeiro Papa. Tá vendo como é que, de uma maneira ou de outra, a Babilônia entrou na igreja? Sutilmente, o diabo foi mudando os nomes, e o Papa começou a ser venerado como representante de Deus, mas, na verdade, ele se remete lá a Nimrod, que foi o primeiro representante de Satanás na Terra. Por isso que a Babilônia entrou, por isso que as profundezas de Satanás estão aqui. E aqui começou a ser adorada a Maria como a mãe de Deus. E a Maria é só uma repaginação, um novo nome para Semíramis, que era esposa de Nimrod, que no Egito chamava Ísis, Astarote, Afrodite, Vênus. Só foi mudando de nome. Então, a Babilônia, onde foi a origem, e a mãe das abominações que nós vamos ler aqui, começou lá em Torre de Babel. Assim como Deus tem o seu plano no Velho Testamento com Israel, no Novo com a Igreja, o diabo teve o seu plano no Velho Testamento com a Babilônia e no Novo Testamento com o sistema católico. Você vê que a sociedade ocidental é totalmente influenciada e fruto da Igreja Católica. O nome dos meses, eu já falei, o nome dos dias, é tudo em adoração aos deuses, que vem lá da Roma, Grécia, até chegar na Babilônia. E aí, em Apocalipse, estou falando, fala que essa Babilônia vai voltar a existir. Nós vamos chegar lá, só estou falando quem que é esse Baal. E que esse sistema entrou na Igreja do Senhor. Fernando, você quer dizer que na Igreja Católica, oficialmente, o primeiro Papa foi Pedro? Eles falam que foi. Só não foi. Por causa daquela palavra que Jesus falou com ele. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Mas Jesus está falando dele mesmo, não sobre Pedro. Sim. Por isso que eles falam que o Papa foi o primeiro Pedro. Inclusive, acho que lá no Vaticano tem esse versículo. Sobre esta pedra edificaria a minha Então, igreja. coloca ele como primeiro Papa, isso. Isso. Porque eles têm que dar um jeito de cristianizar o paganismo. Eles têm que misturar, não começou a misturar. Porque os imperadores queriam agradar os cristãos e os pagãos. Mas ele, no caso, Pedro, ele exerceu o papel de Papa? Não, de jeito nenhum. Ele é só um apóstolo e servo do Senhor, que tinha outros apóstolos também. Ele era só mais um. Ele foi o primeiro, e começou a obra, né? Junto com os outros 11. A Igreja Católica criou essa doutrina em cima desse versículo, e para poder também justificar o poder dos papas, que está aí até hoje. Então, a Igreja Católica começou a ter uma figura no lugar de Jesus. Porque o Satanás entrou no meio da igreja, assim como ele entrou no meio de Israel, entrou no meio da igreja, fazendo o paralelo. A igreja ficou cativa da Babilônia, assim como Israel ficou cativa da Babilônia. Só que aqui não chama Babilônia, chama Sistema Católico Apostólico Romano. 1000 anos é muita coisa para influenciar uma história e um comportamento. Aí veio a reforma, mas igual eu falei, alguma coisinha respingou, porque a gente tem uma figura central ainda, não do Papa, a gente tem ainda um lugar de adoração, não igual a Igreja Católica, mas tem. Mas é a Igreja do Senhor. Então, essa adoração a Baal, de uma maneira ou outra, entrou na igreja cristã. Né? Começou lá em Babel. E aí essa mesma mulher, que é Jezabel, que é o sistema babilônico, lá em Apocalipse 17, chama ela de Babilônia. Como eu falei, essa mulher, Jezabel, representa o sistema Satanás, Babilônia. E aqui em Apocalipse ela é chamada de mãe das abominações. Vamos ler lá. Vou adiantar um pouquinho o nosso estudo, que vai acontecer lá na frente. Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição.
Então me levou o Espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Então, a Grande Babilônia é aquela Babel lá que eu falei. Ela é a mãe. Mãe é o quê? Que gerou todas as abominações e prostituições da terra. Foi dali que surgiu qualquer sistema anti-Deus. Começou lá naquela torre, aquela cidade que Nimrod construiu. E se a gente estudar em paralelo a história secular dessas nações, a gente vai ver, igual eu falei, que foi só mudando de nome essas abominações. Ela é a mãe, ela é que gerou. E fala que ela está montada numa besta de 7 cabeças. Então, se ela está montada, quem conduziu essas abominações foram essa besta, essas 7 cabeças. Quem que são as 7 cabeças? Nós vamos ver aqui. São reinos, são impérios. Esses impérios que foram conduzindo, foram trazendo essas religiões, abominações, que começou lá em Babel, até chegar na Igreja Católica. Porque aqui no versículo, quando a gente for falar da Apocalipse 17, a gente fala com mais calma e com mais detalhe. Versículo 9. Ele vai explicar sobre a... Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então a maioria das pessoas fala que significa Roma, que Roma tem 7 colinas. Então a mulher, o sistema católico, estava em Roma na época. Então a Babilônia estava no sistema católico em Roma, 7 colinas. Tem algumas divergências, mas depois a gente vê isso. E fala outra coisa, são também 7 reis. Então a besta são 7 reis também, as 7 cabeças, 7 reis. 5 já caíram na época de João. Um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Então vamos entender aqui. A besta está sobre a mulher, sistema babilônico, que nasceu em Babel, que é a mãe das abominações, está sentada numa besta. Está sentada, então está sendo conduzida por ela, que tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças são 5 reis ou 5 reinos. Então, se ela é mãe, quais os reinos que surgiram depois de Babel? O Egito foi o primeiro reino depois que Deus dispersou aquele povo ali em Babel. O rei foi o primeiro Egito. O primeiro reino foi o Egito. 5 já caíram. Depois teve a Síria, mas sempre temos como pano de fundo ali a região do Oriente Médio e Jerusalém. Foi a Síria que levou cativo o reino de Israel, o reino do norte. Depois foi a Babilônia. O mesmo nome da Babilônia, mas é porque é na mesma região, né? O Império de Nabucodonosor, os caldeus. Depois o Medo-Persa, está no livro de Daniel. Depois a Grécia. Falou que 5 já caíram. Na época de Israel. Um existe. Qual que existia na época de João? Roma. E fala que a outra ainda vai vir, mas que vai durar pouco tempo. Então as abominações da Babilônia veio através desses impérios. Isso que é 7 cabeças. Eu estou trazendo para aqui só para a gente entender a Babilônia. Fala que ainda falta um. Então esse que a gente, aí entrando mais na profecia de Apocalipse, a gente espera. Fala que vai durar pouco tempo. Então falta uma 7ª cabeça, que é o anticristo, vai vir da 7. Vem da 7ª. Então quando as pessoas falam assim, o anticristo é fulano, é Beltrano, não tem nem a 7ª ainda. Que é por falta, às vezes, de conhecimento, fica especulando, que é Macron, que é não sei quem. Aí a gente tem que esperar as coisas acontecer. Porque falou, falta um ainda para vir. Lá tem 7, mas falta um. Mais para frente eu não li, porque nós não entramos no detalhe hoje, fala que a besta mesmo é o 8º que vem do 7º. Então tem que surgir o 7º ainda, que fala que vai durar pouco tempo. Quem que é? A gente tem que ver a história aí, essas guerras aí, qual que vai ser a mudança dos acontecimentos do mundo. Então, só para mostrar como é que vai ser no fim dos tempos, o que começou lá em Babel. Por isso que existe no capítulo 18 uma cidade. Vai ter uma cidade centro do governo do anticristo. Muito provavelmente lá no Oriente Médio, aí nós vamos ver a mulher e o Éfa. Aqui o sistema babilônico está desde Babel e entrou na igreja cristã, através de Roma, igreja católica, e apesar da reforma, ele está aí ainda.
e vai se configurar de novo. Esse sistema, essa mulher profetisa Jezabel. Então o sétimo a gente não sabe quem que é. E o anticristo, que a gente fala aí, a besta mesmo, uma pessoa e um reino, vem do sete. Talvez seja o sétimo ressuscitado, né? Mas aí tinha outro assunto. Então essa Babilônia, esse sistema foi o que levou o povo cativo em Jerusalém, que é outra figura dessa situação que aconteceu na igreja. A gente leu aquela vez que o Nabucodonosor I sitiou Jerusalém durante 2 anos, que representa a época de Pérgamo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construiu torres de assaltos ao seu redor. E a fome prevalecia na cidade, de tal modo que não havia pão para o povo da terra. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram da cidade de noite. Então, com a mistura que houve em Pérgamo, a cidade ficou desprotegida, a igreja ficou desprotegida. E aí vem Tiatira. Ela entrou na brecha e se estabeleceu. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias, que era o rei de Judá na época, à sua vista, e cegou os olhos a Zedequias, cegou os olhos do rei, da liderança, do clero na época. E atou com cadeias. O rei da Babilônia... Não, aquele é Ezequias. É parecido, os nomes tudo parecido. Esse foi o último rei antes do cativeiro. E cegou os olhos a Zedequias e o atou com cadeias. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia e queimou a casa do Senhor. Como eu falei, a igreja católica queimou a casa do Senhor, a igreja como uma instituição, como um organismo, né? E virou uma instituição. E a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas importantes, ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Então aqui Israel deixou de ser o testemunho de Deus na terra e ficou cativo 70 anos. Como a gente leu aquela vez, a glória de Deus foi embora do templo. Assim como por isso que mudou agora na igreja de Tiatira. Não é mais toda a igreja, é só os vencedores. A glória foi embora. O testemunho não era mais representado pela igreja do Senhor. A igreja desceu num ponto tão negro, tão escuro de profundeza de Satanás, que o meu testemunho não pode ser chamado da igreja. Está ali dentro, os vencedores. Assim como Israel foi levado cativo, a igreja também foi levada cativo na Babilônia. E aí teve a reforma, assim como teve a restauração, mas poucos é que voltaram para restaurar, que nós vamos ver em Sardes e em Filadélfia. Então, uma boa parte ainda do povo de Deus, não só a igreja católica, mas a protestante, está cativo ainda na Babilônia. Por que na Babilônia? Porque o sistema do mundo pagão ainda está no nosso meio, camuflado de várias maneiras. Desculpa que Tiatira é um ponto muito crucial para a história da igreja. E a gente não percebe que está cativo. Aqui, ó, cegou os olhos, não consegue ver. Aqui tem várias figuras. Tem fome na palavra. A fome faz a gente comer qualquer coisa, aceitar qualquer doutrina. Quando a gente está com fome, nós comemos qualquer coisa. Espiritualmente também. Não foi assim com Esaú? Com fome, desprezou a primogenitura e comeu a lentilha. Então, esse período de cativeiro é um perigo. A sair dele só com a misericórdia. Então, o que representa esse período para frente é um cativeiro que ainda se estende. Ainda tem muita gente cativa, seja dentro da igreja católica, seja aqui dentro. E individualmente também, falando no sentido coletivo e individual. Que ponto que estamos cativos no mundo, né? Tem que ser liberto. Tem que ver se eu não estou cego. Fala que queimou as casas de Jerusalém. Queimou os vasos, as pessoas preciosas. Nós somos vasos de barro, somos templos, somos casas. Então, aqueles que têm conhecimento da revelação da palavra, foi tudo suprimido nessa época da igreja católica. 1000 anos, né? Só eles que podiam ler a Bíblia e trazer a verdade para as pessoas. E existe uma outra mulher agora na Bíblia, que é de Mateus 13:3, que é a mesma mulher Babilônia. Quando Jesus fala as 7 parábolas, fala lá assim, que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou... O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Aí tem uma
uma linha de pensamento que acha que isso aqui é positivo. Que a mulher aqui levando fermento é o reino de Deus e as igrejas crescendo, um evangelho crescendo. Só que o fermento na Bíblia não tem significado positivo. Pelo contrário, negativo. Então essa mulher aqui é quando o sistema babilônico mundano entrou na igreja e misturou doutrinas. Porque o fermento, ele leveda por dentro, lá na doutrina. Começa a contaminar por dentro e incha a massa e funde com o fermento, você não consegue distinguir o que é mais. Foi o que aconteceu nesse período da Igreja Católica. A mulher aqui é a Igreja Católica, é a Babilônia que a gente leu. Como eu falei que a mulher, o sistema é representado de várias maneiras. Primeiro foi a Jezabel, depois a mãe das abominações e agora a mulher do fermento. O fermento entrou na igreja cristã, ali na época da Igreja Católica, e levedou a massa. Cresceu, inchou, mas é um crescimento superficial. E aí, Jesus fala sobre 3 fermentos. O fermento dos fariseus, dos saduceus e o fermento de Herodes. Está escrito lá em Mateus 16:5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de lavar pão. E Jesus lhe disse: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Numa outra parte, Lucas, Jesus fala que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então, esse fermento dos fariseus é uma falsa espiritualidade. Hipocrisia é aquilo que é falso, só tem aparência. E os saduceus não acreditavam em nada espiritual, eles não acreditavam na ressurreição, só acreditavam na coisa terrena. Então é um evangelho em terra, com vista aqui na terra. Foi o que a Igreja Católica queria, construir um império aqui na terra. Então, qual que é a mensagem? Qual que é o evangelho fermentado? É aquele falso crescimento dos fariseus, um evangelho que não gera crescimento, que é sem cruz, e o dos saduceus é o evangelho que visa aqui na terra, resolver o meu problema aqui na terra. E em Coríntios fala que Jesus fala que um pouco de fermento, Paulo fala, de leveda toda a massa. Um pouquinho só, leveda toda a massa. Por isso temos que estar sempre atentos com a nossa caminhada e ensinamento. Não deixar nada misturar. Um pouquinho dessa falsa espiritualidade, ou dessa visão aqui dentro da terra, do saduceu e fariseu, é o suficiente para contaminar e fermentar, e ficar tudo levedado. Então essa mulher fez isso e está aí, correndo risco. Um crescimento superficial e artificial, que é também a profetisa Jezabel, que é também a Babilônia, mãe das abominações. Aqui eu coloquei algumas coisas que foram... O fermento de Herodes que Herodes ele tinha outra mulher, né, que até João Batista foi denunciar ele, que ele tinha outra mulher, então tem a ver com esse evangelho carnal, né? Sem santidade nenhuma. Não tem pureza, aceita tudo, né? Nesse sentido também. Eu não tô falando o detalhe que a gente falou no outro estudo, né? Mas eu acho que nem todo mundo estava no outro estudo, eu acabei esquecendo, nem todo mundo estava. Mas é esses 3 fermentos que a Bíblia fala. Então aquela parábola não é positiva, é negativa. Porque a gente fala, não, isso aqui é positivo, é o evangelho crescendo. Não, mas o fermento, você tem que interpretar a Bíblia com a Bíblia. É sempre negativo. Que é um crescimento artificial. E os pães árvores é o quê? Pães sem fermento. Jesus era Afastaram da ação do doutrina e da pureza cristã. Pureza que não tem mistura. Não tem nada. ação da doutrina, a pureza cristã vai lá dizendo comprometido. Mas uma coisa leva a outra. Aqui eu coloquei algumas coisas que a Igreja Católica estipulou na época. Aqui, primeiro, Bonifácio se declarou bispo universal, começou o papado. Né? Agora eu não sou bispo só de Roma. Sou de todas as cidades, de todo o império onde tem o cristianismo. Aí começou a adoração a Maria, a canonização dos santos, o celibato sacerdotal, que tinha o objetivo também de
não dividir a riqueza dos padres, dos papas, né? Se não tiver mulher, não podia dividir. Mas também tem uma contrapartida, porque nas religiões pagãs, por exemplo, no Egito, alguns os sacerdotes tinham que ser celibatários. Todo o que a Igreja Católica estipulou tinha uma figura, tinha um respaldo das outras religiões. Por isso que ela representa o sistema babilônico. Então, durante quase 1000 anos, foi colocando indulgências, hóstia, missa, até a época da Reforma. E isso aí que é as profundezas de Satanás. Algumas, né? Por quê? Porque o fermento entrou e foi aprofundando, aprofundando, até não ter mais mistura nenhuma. E para terminar, vou falar da mulher sentada no éfade, que é uma profecia, só para a gente já começar a falar alguma coisa do futuro, igual eu falei em Apocalipse 17, que tem a ver com aquele sistema babilônico que começou lá em Babel. Em Zacarias 5. Eu não acho Zacarias. Só voltar, Malaquias, Zacarias. Zacarias 5:5. Zacarias aqui tem várias visões. E ele está profetizando na época da reconstrução dos muros de Jerusalém. Na época de Neemias e de Esdras. Achou, Ider? Achando, espero. Tu achou isso? Mas a minha mãe, que ele tira. Agora que eu vi ele aí. Achou? Zacarias 5:5. Então, uma das visões de Zacarias é essa aqui. Logo em seguida, o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou. Ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo e ele me esclareceu. Ora, é um éfa, um cesto de medir. E acrescentou, ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra, ou as abominações de toda a terra, depende da versão, né? Então, nesse cesto, que era uma medida de comércio, representava toda a iniquidade da terra. Você vê que o comércio sempre está ligado à iniquidade, ao capitalismo. A Igreja Católica fez isso, né? Vender indulgências, até o sistema protestante também, e todo o nosso sistema mundano tem a ver com o comércio. Versículo 7. Notei que uma tampa de chumbo foi retirada, e dentro do cesto estava sentada uma mulher. E o anjo explicou, esta é, pois, a perversidade, a evolução da maldade, né? Da abominação. E a empurrou para dentro do enorme cesto e a fechou outra vez com a tampa de chumbo. De novo levantei meus olhos e observei que se aproximavam bem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O forte vento arremessou as suas asas e eles ergueram o cesto entre o céu e a terra. Indaguei ao anjo, para onde estão levando o cesto? Ele prontamente replicou, para Sinear, o país dos 2 rios, isto é, a Babilônia. Lá lhe construirão um santuário, e quando esse templo estiver pronto, o cesto será depositado ali em seu pedestal. Então, esse cesto, essa mulher, essa iniquidade estava sendo levada para a terra de Sinear. A gente leu lá que é em Babel, que é onde hoje está o Iraque e o Oriente Médio. Por que está sendo levado para lá? Porque a Babilônia, o sistema hoje está onde? Está em Roma, está no Ocidente. Então isso aqui já está fazendo uma referência a Apocalipse 18, que vai ter uma cidade da Babilônia lá. Então, estou falando assim, que essa mulher que hoje está em Roma, está lá no Vaticano, vai mudar esse centro lá para o Oriente Médio. Só estou adiantando o Apocalipse 18, que fala dessa Babilônia. Então tem uma profecia que vai para voltar para a terra de Sinear. Ela estava lá em Babel, foi para o Egito, para a Síria, até chegar em Roma, no Ocidente. Ficou lá e espalhou sobre a terra. Está lá o Vaticano hoje ainda. Só que vai chegar um tempo que o Oriente Médio lá vai ser o centro de novo das abominações de Babilônia. E lá em Apocalipse 17 fala que os 10 reis vão se virar contra a mulher.
Quer dizer que a Igreja Católica e o Vaticano vai ser perseguida pelo próprio sistema do anticristo. Vai usar o anticristo, mas depois vai virar contra ela. E estou me adiantando um pouco ao Apocalipse. Por quê? O cristianismo católico representa 2 bilhões de pessoas. O diabo, o anticristo, vai ter que considerar esse povo para enganá-los, mas depois vai se virar contra o Vaticano, contra a Igreja Católica. Eles têm um papel no final dos tempos. Aí tem gente que fala, não, o anticristo é o Papa. Não, ele vai ser usado. Ele é um daqueles reis ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque dessa mulher também está aqui representada em Zacarias, que esse sistema babilônico está espalhado aí, no sistema mundano pagão, seja na Igreja Católica ou em outras religiões, está espalhado. Mas vai se concentrar de novo lá na terra de Sinear. E fala que vai construir um templo lá. E vai ser depositado lá. Então, essa mulher que a gente começou lá em Jezabel está sendo representada na Bíblia de várias maneiras. E ela entrou no meio cristão lá, no 4º século, e está misturada aí até hoje entre nós. Somos cativos. Aí depois tem a reforma, e mesmo aí no meio tem os vencedores. Porque lá em Apocalipse, para a gente terminar, fala que aqueles que não se... aqui. Apocalipse 2. Não, só fala, não fala 2 mesmo, daqueles que ainda. 2:24. E Jesus fez aquela advertência ao anjo da igreja, ao clérigo da igreja, aos representantes. Depois falou assim no 24: Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, no meio de Tiatira, tem uns ainda que não se contaminaram. Então, na história da igreja, lá dos antes quase 1000 anos, teve gente ali que, mesmo que a gente não saiba, perseverou contra esse sistema. E é uma mensagem também para nós. Não se misturar. Então, essa mulher, Jezabel, está representada aí nessas 4. Jezabel, a Babilônia, mãe das abominações, a mulher do fermento e a mulher Noé, que é o sistema que o diabo usa para trazer o seu plano e o desejo do seu coração, que era o quê? Que está lá em Isaías: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser adorado como Deus e tem usado esse sistema que começou lá naquela torre, lá com Nimrod. E foi conduzindo pelas culturas, pelos impérios, chegou no Império Romano, o Império Romano acabou e agora estamos aí nessa mistura, com vários nomes, né? Nova Era, que ele vai trazer de novo, tentar ser adorado através de uma pessoa do anticristo. Só que aí vai ser a última tentativa dele, que Jesus vai voltar. Então, essas guerras que a gente está vendo, essas mudanças políticas, a gente tem que ter esse pano de fundo aí, que alguma coisa realmente vai centrar ali no Oriente Médio. O início foi lá e o fim vai ser lá também. Os outros personagens que o Apocalipse mostra também, né? A Europa, aí a gente vai falar um dia. Não é isso. A criação do Estado palestino. Estado palestino, que são os filisteus, tudo. Quando a gente vê a notícia lá, nós que temos essa visão, a gente vê com outros olhos, graças a Deus. Não é só uma guerra mais. Tá na Bíblia, igual eu falei com a Jó, aquele Israel que está ali naquele letreiro, na CNN, é o Israel da Bíblia. Legal? Uma sequência, né? Não é? A gente está vendo. Sequência. Não resolveu ainda. Não resolveu ainda. E nós temos, assim, privilegiados de estar no final da história, né? A gente vê, olha isso tudo aqui, a gente já viu tudo como passado, né? A gente tem esse privilégio de ver boa parte da história já acontecida, boa parte da profecia, né? Agora, o quanto que vai ser para frente para finalizar, a gente não sabe, mas tem que ficar de olho. Jesus manda ser vigilante aos sinais, né? Vou fazer uma pergunta. Você entende que os palestinos, eles têm origem desse povo filisteu? É. Os árabes têm origem em Ismael. Todos os árabes. É. Surgir. Os judeus também? De onde eles surgem? Bom, os filisteus, eles eram das nações ali que vieram de Canaã, que estavam ao redor de Israel na época. Eles atacaram Israel várias vezes, os filisteus lá, né? Sim, mas qual que seria a origem deles? Eles são Sem, Cão e Jafé, descendente de Noé. Aí os Cã teve um filho que chamava Canaã. Então, a terra de Canaã é de Cã, que foi um filho rebelde, da onde gerou o Nimrod.
Aquelas nações ali foi do filho de Cã. E Israel é filho de Sem. Vem lá de Noé. Só que Deus deu a terra para o filho de Sem. A promessa é para Abraão. E os outros povos não queriam, não. Falaram, essa terra é nossa. Mas aí depois teve 4.000 anos de história. Até chegar aqui. Mas você vê que a gente liga todos os pontos com a Bíblia, né? Que a gente vê hoje. Aí eles brigam ali porque eles falam que eles que têm. Então, os palestinos eles não têm nada de judeu e Não. nada de árabe. De árabe tem. Tem de árabe? É a parte dos árabes. Assim como tem os iranianos, é uma parte dos árabes. Porque Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Isaac foram as 12 tribos, 12 filhos se tornaram. Isaac teve Jacó, que se tornou Israel. E Ismael, que é irmão de Isaac, também teve 12 tribos, 12 filhos. Só que a Bíblia não detalha eles. Mas lá em Gênesis fala que eles também foram 12 filhos. E Deus falou que ele também faria de vocês uma grande nação. Essa nação aí. Mas a promessa é para Isaac. Então eles reclamam a promessa para eles. Não, Ismael que nasceu primeiro. Mas nasceu foi da escrava. Então essa briga tem 4.000 anos de história. E aí, como foi no começo, eles brigavam lá, vão brigar aqui. E tem a briga dos Israel e Ismael espiritual, que está lá em Gálatas. Pai. Lá fala fora, né? Assim como que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o espírito, assim é agora. Essa inimizade é antiga. A inimizade é antiga. A definição de inimigo que eu guardei hoje. Inimigo não é aquele que não conversa com você. Inimigo é aquele que te persegue. Seu inimigo é aquele que te persegue. A gente acha que inimigo é aquele que não conversa comigo. Não. Seu inimigo é aquele que te persegue. A palavra inimigo. E lá é uma perseguição, né? Lá não tem inimizade, não. E essa profecia, essas coisas só pôde acontecer porque Israel voltou a ser uma nação em 48. Até então não existia Israel, estava espalhado aí desde o ano 70. Isso é um sinal também que estamos próximos do fim. Tem uma Israel lá, aí tem uma briga aí, eu vejo aí nas redes sociais. Mas esse Israel que está aí, não tem nada de Deus não, porque foi os sionistas que fizeram esse movimento. O sionista é um movimento político dentro de Israel, dos ricos judeus, né? E eles não têm nada com Deus, eles não temem a Deus. Então foi um movimento político, então Deus não tem nada a ver com isso. Mas quando Deus fez a restauração lá em Jerusalém, Deus usou Ciro, que era um rei pagão, usou Nabucodonosor. Então Deus pode usar os sionistas também. Então eles tentam falar que isso não é cumprimento de profecia bíblica nenhum, porque o sionista não é um judeu temente a Deus. Mas Deus pode usar o sionista assim como usou Nabucodonosor, usou Ciro, né? Quando permitiu que eles reconstruíssem, usou um imperador pagão. Neemias, Esdras falou, olha nos livros aí que está escrito sobre você, Ciro, que você ia autorizar a gente reconstruir o templo. Está lá no livro de Esdras. E o Ciro foi lá, tá mesmo, então pode ir reconstruir. Porque usou um imperador pagão, ele pode usar o sionista também. E tem um outro lado que fica lá, não, ore para Israel, porque é o povo de Deus ainda. E não, aquele povo de Israel lá está lá, mas sem Jesus vai para o inferno do mesmo jeito. Eles têm que estar lá, aquele território de judeu, porque Deus tem que lidar com eles nos últimos 7 anos, como a gente já viu aqui. Mas eles não são especiais. Sem Jesus é a mesma coisa. Então eu vejo aí a briga. Tem gente falando que não tem nada a ver, que eles são sionistas, e outros falando isso. Não, ore para Israel. Israel só tem valor se aceitar Jesus. E aqueles que aceitarem Jesus nos últimos 7 anos, que vão ser o remanescente. Se aceitar Jesus hoje, vira igreja. Então a gente vê só vai para os extremos. Né? Os sionistas foram mesmo. O sionista é o movimento político dos judeus lá na Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, que vão voltar para nossa terra. Eles não têm nada com Deus mesmo, não, mas Deus pode usar eles para cumprir a palavra que tem sobre Israel agora no final dos tempos. E está aí. E Jerusalém é uma cidadezinha, balança o mundo inteiro. Economia, todo mundo fica preocupado. A Bíblia está aí diante de nós. É um povo muito inteligente, né? Ué. Como é que ela esse aplicativo, como é que era do GPS Waze? Waze. Foi o judeu. De várias tecnologias aí que tudo surge de lá. vem tudo israelense. Eles são muito abençoados no sentido
Fiz. material. Eles só não fizeram a transição, né? Continuam esperando ainda o Messias que já veio. Está esperando um ano que já passou. Está esperando o Messias que já veio. Então, assim, espiritualmente, eles perderam. Mas assim, eles têm muita pena. Tem ainda, porque Material. tem ainda um remanescente lá. Você vê, eles nasceram em 1948, em pouco mais de 70 anos, eles se tornaram uma potência. 70 anos, o Brasil tem 500. Sauda. Fosse muito abençoado no sentido material. Você não vê judeu pobre. Conhece o judeu pobre? Judeu é. Aí você entrar, eles influenciam a política americana lá, que lá é muito judeu rico lá, e por isso que aí vai entrando nas outras. É grande, é forte. Judeu pobre. Vai ver lá. Judeu do Flamengo. Aí, então é isso.